Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente conosco nessa noite de hoje. Estamos juntos uma vez mais para estudar, para aprender, para conhecer um pouquinho mais sobre os ensinamentos dos livros dos Espíritos, que foram repassados pela espiritualidade superior ao professor Allan Kardec, que é o nosso codificador, aquele que codificou a doutrina dos Espíritos em 5 obras, que são as obras básicas que formam o Pentateuco kardeciano, e em especial a gente está estudando o Livro dos Espíritos. E hoje damos continuidade à questão de número 104, que não é uma pergunta, ela é mais assim um comentário, sobre os espíritos pseudo-sábios que Kardec fez, que está na parte 2ª, da parte do mundo dos espíritos, no seu capítulo 1, que trata dos espíritos. E nós falaremos um pouquinho dos espíritos da 3ª ordem, que são os espíritos imperfeitos, onde nós também estamos encaixados, porque somos ainda espíritos imperfeitos, com mais predomínio, todavia, da matéria sobre o espírito. Então a gente vai falar sobre a 8ª classe, que são os espíritos pseudo-sábios. A gente vai ler aqui o Livro dos Espíritos, o item 104. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com erros mais absurdos, entre os quais repuntam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam, todavia, despir-se. Esse é o comentário que Kardec faz no item 104, cerca do que seria os espíritos pseudo-sábios. Meus irmãos, o progresso, nos ensina Emmanuel, esse espírito maravilhoso, nosso grande mestre também, que tem obras maravilhosas. Ele diz que o progresso, ele se dá pelo intelecto e pela moral. São essas duas asas, porque, segundo Emmanuel, uma ave, ela não pode voar somente com uma asa. Portanto, para que possamos, de fato, verdadeiramente evoluirmos enquanto espíritos eternos que somos todos nós,
Temos que aprender a amar e a nos intelectualizarmos. Espíritas, amai-vos é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Essa mensagem, amar e instruir, é uma mensagem do Espírito da Verdade que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa boa nova, não é? Essa boa notícia que nos convida sempre à renovação interior, à mudança de vida, de hábitos, de pensamentos, a fazer aquilo que nós chamamos de nossa reforma íntima. Então, lá no Evangelho, o Espírito da Verdade já nos chama a atenção. Amai-vos e instruí-vos. Então, a gente estudando sobre os espíritos pseudo-sábios, que são os que nos interessam nessa noite, a gente vai ver que esses espíritos são aqueles que desenvolveram apenas uma dessas asas. Eles desenvolveram a asa do intelecto. Eles têm, na maioria das vezes, muito conhecimento, mas usam esses conhecimentos sem nenhuma ética, sem nenhuma moral, sem nenhum direcionamento para a prática do bem, para a prática do amor e da caridade, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus, como nos ensina o Evangelho e como nos ensina nessa noite o Livro dos Espíritos. Quando esses espíritos chamados pseudo-sábios se apresentam, por exemplo, numa reunião mediúnica, eles se apresentam geralmente com palavras difíceis, com palavras muito bonitas, se apresentam com mensagens que à primeira vista, parece ou pareciam ser de espíritos superiores. Mas, se nós analisarmos profundamente o teor dessas mensagens, nós vamos ver que há incoerência, que há muita coisa que não tem sentido. Porque o próprio Kardec, ele nos orienta, ele nos ensina que nós devemos ter cuidado, muito cuidado, quando formos analisar cada uma das mensagens que nós recebemos nas nossas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, através da mediunidade. Esses espíritos, eles têm uma característica muito especial, porque são espíritos que, segundo nos ensinam os espíritos superiores, são espíritos que vêm tentando nos impor os seus conceitos, os seus pensamentos. Eles vêm já sempre fazendo imposições a nós. E normalmente eles se irritam muito facilmente quando a gente não aceita esse entendimento que eles querem nos impor. Ou seja, quando a gente não aceita as ideias que eles trazem, mostrando aí os seus erros. Então, eles acabam, nesse momento, demonstrando a sua inferioridade, demonstrando que são essa classe de espíritos a que Kardec se refere nesse item, que são pseudo-sábios. Mas
O Evangelho, o Livro dos Espíritos, a codificação nos chama a atenção para que nós possamos entender, analisar à luz da razão, passar pelo crivo da razão, não? Como Kardec nos ensinou, nós precisamos analisar essas mensagens. E para analisar essas mensagens, o que a gente precisa? Nós precisamos estudar. Não existe outro caminho. Estudar, porque como é que eu posso analisar essas mensagens dos chamados pseudo-sábios se eu não estudo? Se eu não tenho esse conhecimento que nos traz a doutrina espírita, através das suas 5 obras básicas e todos os livros de apoio dos espíritos superiores, por exemplo, os livros de André Luiz, de Emmanuel, Mensagens de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, ou seja, uma imensidade de espíritos trabalhadores do bem que vêm para nos ajudar, para nos ensinar. Mas se nós não nos colocarmos nessa posição de aprendizes e estudarmos verdadeiramente a doutrina espírita na sua mais profundidade, nós não temos capacidade para fazer esse discernimento do que é certo e do que é errado. Então, a doutrina nos chama a atenção para esse chamamento ao estudo. Por isso, a importância de frequentarmos as reuniões do sistematizado da doutrina espírita, né, que a Federação Espírita, em conjunto com os centros espíritas, aquele que nós frequentamos, nos oferece para que possamos ter esse cabedal de conhecimento e possamos fazer essas análises de uma maneira correta, porque senão seria um pouco mais difícil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega essas mensagens desses espíritos pseudo-sábios e analisamos, fazemos uma comparação com as obras básicas. Se não estiver de acordo com o Pentateuco kardeciano, com as obras básicas sérias, com os livros sérios, se a gente vê que há discordância, então a gente já entende que não estamos no caminho correto. Porque se diverge dos ensinos do Espírito da Verdade e do Pentateuco kardeciano, nós, como espírita que somos, já sabemos que há algo que não está correto. E então a gente já pode começar a desconfiar que a mensagem é falsa. Kardec já nos advertiu com uma frase muito bonita e muito correta, muito profunda, quando ele disse que é melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Isso é muito interessante, significa esse critério que nós temos que ter na hora de analisar e separar aquilo que é certo daquilo que é errado. E se nós não estudamos, não temos esse conhecimento, vamos ter muita dificuldade de fazer esse processo e reconhecer quem são os pseudo-sábios, que, infelizmente, o mundo está cheio de espíritos pseudo-sábios, tentando nos iludir e nos enganar. Então, meus irmãos, o chamamento da noite de hoje é esse: estudar, analisar à luz da razão e não aceitar essas falsas verdades, esses falsos conhecimentos que eles dizem ter.
E nós gostaríamos de deixar aqui uma reflexão muito interessante sobre esse assunto do espírito miramês, que diz assim, sobre os espíritos pseudo-sábios. Essa classe de espíritos dá a impressão de tudo saber. Às vezes, manejam o verbo, a palavra, né? Dando a aparência de um completo domínio de todo o saber. No entanto, pouco sabem da verdade. São espíritos orgulhosos, que ainda não se despiram, diz Miramês, das intenções de grandeza, e se revestem de muita vaidade, não têm humildade para ouvir os espíritos superiores. Procuram sempre discussões, falam muita coisa, sem conhecimento e sem profundidade. Geralmente, o pseudo-sábio é um falador. Repetimos, geralmente, o pseudo-sábio é um falador. Esses espíritos, segundo Miramês, são os mesmos falsos profetas do Evangelho, que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo, o Evangelho nos pedindo, nos chamando, para que não sejamos iludidos, enganados pelos tais. Ou seja, temos que ter muito cuidado com as falsas comunicações. Os falsos profetas da erraticidade, continua Miramês, não se importam muito com a verdade. E finaliza, querem se mostrar para que o orgulho e a vaidade fiquem de pé. Então, queridos irmãos, esse ensinamento da noite nos chama ao estudo das obras básicas, ao estudo das obras de apoio, para que possamos, então, reconhecer esses espíritos pseudo-sábios, esses falsos profetas que andam por aí, e assim não sermos enganados nem iludidos por eles. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Mais uma vez agradecemos a oportunidade e queremos aproveitar para desejar um feliz ano novo para todos que nos escutam. Um ano novo de muita paz, de muita fé e principalmente de muita esperança de que dias melhores chegarão para todos nós. Um beijo grande no coração de cada um. Muito obrigada.